O TD é líder na produção de eventos online do Brasil, tá? Não é à toa que a gente tem um dos maiores eventos do mundo sobre transformação digital, com mais de 100 mil participantes, que você está acompanhando, inclusive, essa semana, né? Aqui o TD Web Conference. Agora com a Covid-19, todo mundo está precisando migrar para o digital, mas levar conteúdo de qualidade e atrair público exige o cuidado de especialistas, né? Até porque não adianta nada investir em um evento e ninguém assistir, certo? Se você precisa fazer seu evento e quer ter audiência qualificada, entre em contato com a gente pelo e-mail contato@transformaçãodigital.com. E aí pessoal, começando mais um conteúdo da TD Web Conference, eu sou Igor Lopes, curador do evento, e se vocês quiserem conversar mais a respeito de temas relacionados à transformação digital, você encontra nossos LinkedIns aqui do lado, assim como também o link para o grupo do Telegram, que tem muita informação por lá. A conversa de agora é com o Marcos Valadares, ele é cofundador da Pluricell, é uma empresa que trabalha com células tronco, e eles têm feito um trabalho muito legal de criar células que possam trazer benefícios para as pessoas. A gente começa a falar assim, quem não é muito da saúde acha que é ficção científica, mas está aqui o Marcos para poder falar que é realidade, que isso já está acontecendo aqui no Brasil. Não é isso, Marcos? Obrigado por falar conosco. É isso mesmo, Igor. Obrigado pela oportunidade, e o trabalho que a gente tem feito é bem isso que você sintetizou. A gente produz atualmente células humanas cardíacas em laboratório, e o objetivo é desenvolver isso como um medicamento para pessoas com problemas cardíacos. Então, vamos lá, explica direitinho o que é a Pluricell. Como que se produz uma célula cardíaca, por exemplo? A Pluricell, na verdade, ela trabalha com uma tecnologia que foi descrita em 2006, 2007, ganhou o Prêmio Nobel em 2012, que é chamada de reprogramação celular. A gente, na verdade, não produz a célula em si. A gente pega um doador adulto, a gente traz essa célula para o laboratório, né, começa a cultivar isso dentro do laboratório, e a gente faz essa célula reprogramar. A palavra é essa mesmo. Ao invés dela ser uma célula adulta, ela se torna uma célula tronco. E aí, quando ela vira uma célula tronco, a gente tem condição de basicamente transformá-la em qualquer tipo de célula que a gente queira do corpo humano. No nosso caso, a gente tem muita especialidade, muita experiência em fazer ela virar uma célula cardíaca. Tá. Então é assim que a gente faz. A gente pega um doador, transforma numa célula tronco, e essa célula tem potencial basicamente ilimitado, e a gente depois transforma na célula que a gente tem interesse, no caso cardíaco. E esse doador pode ser qualquer um, tipo um doador de sangue, ou tem que ser a própria pessoa para evitar que aquilo não seja... né? A gente pode fazer com qualquer pessoa, não importa a idade, não importa nada, né, raça, sexo, nem nada, a gente pode fazer com qualquer pessoa, a base é a mesma, e para terapia, o nosso objetivo não é fazer da mesma pessoa, nosso objetivo é fazer uma célula servir para qualquer tipo de pessoa. Existem algumas modificações que a gente precisa fazer para isso acontecer, mas essa é a proposta que a gente quer fazer, para ter escala, para a gente conseguir tratar muita gente ao mesmo tempo. A gente estava conversando um pouquinho antes também de gravar, né? Você estava falando que 40% das pessoas que têm algum problema cardíaco, elas ficam com alguma sequela depois. E é exatamente aí que entra o trabalho de vocês, não é isso? Exato. Infelizmente, problemas cardiovasculares matam muitas pessoas, é o que mais mata no mundo. Uhum. Agora, felizmente, cada vez mais tem mais tratamento para essas pessoas. O que está acontecendo é que a gente está resolvendo um problema agora, né? A pessoa não morre mais de ataque cardíaco, mas ela acaba não conseguindo sobreviver por muito mais tempo depois, porque ela perdeu células cardíacas e não consegue recuperar. É aí que a gente entra. A gente quer fazer novas células cardíacas para essas pessoas. A gente está falando de células cardíacas, né? E como eu falei no começo, assim, quem não está muito ligado nessa questão da saúde, de biotecnologia, acha que é ficção científica, que isso não acontece. Bom, tá aí a prova de que vocês já estão fazendo isso aqui. Mas o quão longe a gente já consegue ir hoje? Assim, o que já é possível fazer com biotecnologia, com reprogramação celular, com células tronco? O que já é realidade hoje? A gente está num cenário muito legal em biotecnologia, porque avançou bastante nos últimos anos, né? Antes a gente não conseguia trabalhar com quase nada. Hoje a gente já produz as proteínas, que são uma coisa super importante, que tem medicamento já aprovado hoje para terapia de câncer e outras coisas. E agora a gente já está começando a trabalhar com células, que são chamadas terapias celulares. A gente pode produzir basicamente células cardíacas, células do olho, células do pâncreas, células do cérebro. E existem muitos testes científicos, né? Na verdade é chamado de testes clínicos em seres humanos, estão começando agora a testar quão eficaz são essas terapias. Nós entendemos que a tecnologia é boa o suficiente para conseguir melhorar a vida de muita gente no futuro, e é por isso que a gente está tentando. Mas é um trabalho muito orgânico de vocês, né? Ir no laboratório mesmo
ficar brincando de reconstrução celular, é um pouco disso. Como que a tecnologia está inserida nesse contexto, assim? É isso mesmo. Basicamente, quando a gente pega a célula de alguém, a gente está tirando a célula do corpo e colocando ela numa placa de plástico. E a gente trabalha com essa célula na placa de plástico por muito tempo, até a gente devolver ela para a pessoa. Uhum. Tem muitas tecnologias associadas a isso, e muito conhecimento que é gerado nesse nível de trabalho que a gente está fazendo. E uma das coisas que tem ajudado bastante é justamente a gente conseguir compilar todo esse conhecimento e conseguir falar, olha, vale a pena a gente tentar tratar esse tipo de doença com essa tecnologia, ou aquele tipo de doença com aquela tecnologia. Então, a gente faz muita coisa dentro do laboratório e a gente se apoia muito também em tecnologias de inteligência artificial e tudo mais, para a gente conseguir entender para onde os dados estão apontando. E aí eu acho que a questão dos dados é fundamental também, né? A tecnologia está trazendo isso, né? Você consegue bater dados e resultados que aconteceram aqui com outros que aconteceram em outras partes do mundo. A conversa entre os cientistas também, as pessoas que estão estudando isso. Acho que a tecnologia ajuda muito nesse sentido também, né? Sem dúvida nenhuma. O volume de informação é impraticável para o indivíduo sozinho conseguir compilar isso e ter o melhor cenário, a melhor abordagem. E a tecnologia vem para ajudar nesse ponto sem a menor dúvida. Qual a grandeza dessa ajuda, assim? Porque até algum tempo atrás era impossível você ter time remoto, por exemplo, trabalhando em tempo real, à distância, vocês mesmos fazem isso, né? Então, até pouco tempo atrás era impossível você até conseguir processar tanta informação, assim, que era surgida, né, e que existia. Na verdade, nem existia tanta informação assim. Acho que agora tem muito mais informação para você poder processar e combinar. Qual a grandeza disso? Qual o crescimento exponencial que você poderia avaliar aí com a ajuda da tecnologia no que diz respeito ao seu trabalho? O que a gente pode perceber, por exemplo, é que já começam a surgir, na verdade, essa é uma onda que tem pelo menos alguns anos já nos Estados Unidos e aqui no Brasil também. A gente está sempre um pouquinho mais atrás por causa do ecossistema, mas estamos avançando nisso. Empresas que trabalham com novas combinações de genes dentro dos organismos que a gente conhece. Então, a gente pega um organismo hoje na natureza, ele é de um jeito, mas não necessariamente precisa ser desse jeito. A gente pode combinar genes diferentes e conseguir fazer coisas novas, né? Essa análise combinatória só é possível porque a gente tem um poder computacional por trás disso, que consegue avaliar quais são os melhores matches e possivelmente criar novos medicamentos ou até novos insumos, novas formas de produzir coisas. Até mesmo combustível. Tem empresas que estão querendo produzir combustível usando bactéria, usando outras coisas que a gente usa na biologia. Então, assim, isso só é possível porque a gente tem um poder computacional por trás, consegue avaliar qual a melhor combinação de fazer isso tudo. Mas aí começa a entrar umas questões também que até são culturais e esbarram em questões legais também, né? Até que ponto a gente pode ir nisso? Como que é essa discussão hoje no universo científico? A ciência, ela sempre caminha de mãos dadas com a discussão ética do processo, né? E precisa caminhar. Uhum. A ética ela não deriva, ela não surge da ciência, né? Ela é independente da ciência. Então, todos os estudos que são feitos, e sempre para fazer uma publicação científica, é muito importante que haja uma discussão ética antes para saber se aquilo ali é factível ou deve ser feito ou não. Assim, a gente sabe que a grande maioria das universidades, dos grupos, respeitam muito bem isso. A gente sabe que, eventualmente, uma outra pessoa ali tenta fazer alguma coisa que não é pertinente. Ou teve um caso, inclusive, recentemente, no ano passado, em 2019, um pesquisador chinês falou a respeito de uma pesquisa que ele fez que não foi aprovada eticamente nem mesmo pelos seus colaboradores chineses e nem pela comunidade científica no geral, e isso é super rebatido, né, e combatido. Então, o que acontece é que existe sempre uma discussão anterior e precisa haver essa discussão e, eventualmente, os limites são traçados. Olha, a gente não vai passar disso. A gente está fazendo isso aqui com o objetivo de A, B, C, mas nunca com o objetivo de D, E, F. Então, é uma discussão que é feita, envolve muitas pessoas, é multidisciplinar, e a gente sempre espera, claro, trazer benefício, né, para a sociedade, para as pessoas em geral. É multidisciplinar, é global, mas assim, você acha que a gente está a que distância de, por exemplo, você falou lá no começo, né, o tanto do trabalho de celular que vocês estão desenvolvendo, que podem resolver grandes problemas em vários órgãos, mas o quão distante a gente está de construir um coração, por exemplo, de construir um pâncreas, um rim? É possível? Será que isso é eticamente permitido, talvez? Sem a menor dúvida, isso é eticamente permitido. Na verdade, é interessante. Eu diria que é medicamente imperativo. A gente precisa fazer isso. Porque o desenvolvimento dessa tecnologia, na verdade, resulta num grande benefício para a sociedade e no aumento da dignidade das pessoas, que são as pessoas que estão morrendo na fila de transplante. Realisticamente falando, quando a gente comenta de quão distante a gente está, eu vou fazer
um chute aqui, né, do que a gente está falando. A gente tem muita tecnologia que está sendo desenvolvida, impressão 3D está avançando bastante, mas eu diria que se é para a gente ter alguma coisa no mercado ou eventualmente disponível para o paciente, quando eu falo mercado, eu estou querendo dizer que está disponível para o paciente, eu acho que é alguma coisa entre 15 e 20 anos. Quando a gente fala de terapia celular, que é o que a Pluricel está fazendo, o horizonte, apesar de longo, também é mais cedo. A gente está falando aí de 7, 8, talvez 10 anos. A gente já tenha muitas coisas disponíveis. A gente já tem hoje terapias celulares disponíveis no mercado hoje, mas não nesse nível de complexidade que a gente está propondo. É que, assim, tem coisas que a gente nem faz a correlação, né, de como que determinada evolução tecnológica impacta em outra. Por exemplo, a gente começa a falar de carros autônomos. Carros autônomos vai diminuir o número de acidentes. Diminuindo o número de acidentes, você diminui o número de órgãos para transplante, porque normalmente quem tem morte cerebral e está disponível e quem doa os órgãos são pessoas que morrem em acidentes de carro. Quer dizer, impactou numa outra questão que, né, que inicialmente você nem pensava. E aí entra toda a questão da evolução tecnológica do lado da biotecnologia também para suprir esse tipo de questão que começa a surgir no futuro, né? Exato. O objetivo do desenvolvimento científico realmente é trazer um benefício para a população, que a gente não precisa depender da morte de alguém para conseguir ajudar uma outra pessoa. Enquanto isso não é uma realidade, isso é sempre um benefício para a sociedade. A gente sempre incentiva, né, o transplante de órgãos e a doação dos órgãos, isso é fenomenal, mas eventualmente no futuro a gente consegue se vislumbrar, de novo, isso não é curto prazo, mas a gente consegue olhar e falar, olha, eventualmente a gente não vai precisar mais fazer esse tipo de realidade, a gente vai poder potencialmente criar órgãos. Isso está distante, mas está no horizonte. Eu queria voltar na questão da legislação e da cultura também, porque assim, muita gente pode estar vendo essa conversa e falando, o cara tá, aquela história, né, tá brincando de ser Deus, tá recriando um monte de coisa. Como que esse tipo de comentário, esse tipo de reação é vista por vocês também, assim? Porque é uma questão cultural, eu acho que também a sociedade vai evoluindo nesse sentido, né? A gente sempre acha que a discussão é bem-vinda, né? O cientista, ele não é avesso à discussão, ele é o contrário, ele está ali para discutir e para argumentar e para mostrar por A mais B por que faz sentido ir para um lado ou para o outro. Né? Todos os limites culturais, eles precisam ser respeitados no sentido de discussão, mas eventualmente questionados. Se for o caso, fala, olha, faz sentido a gente manter isso aqui enquanto existem pessoas que estão morrendo? Isso aqui pode ser um potencial benéfico para a população. Né? A gente teve esse tipo de discussão científica no Brasil, ou, aliás, uma discussão cultural no Brasil em 2003, em 2005, quando a gente estava discutindo o uso de células tronco embrionárias, né? O tanto que qual era o limite que poderia ser feito, usado pelos pesquisadores. Então, isso tudo é muito bem-vindo, precisa ser feito e envolver a sociedade como um todo mundo tem que ter a voz para poder falar e, eventualmente, a gente chegar numa conclusão em conjunto. Como eu disse, a ética não deriva da ciência. A ciência você não fala o que é ético e o que não é ético. Deriva das pessoas. Então, isso precisa ser discutido, mas a gente entende que tudo que está sendo feito tem muito benefício, deve ser suportado, e a gente está disponível como cientistas para poder falar isso, explicar o que está acontecendo, e claro, se há algum tipo de desvio de conduta, a gente tem que rechaçar, a gente tem que realmente impedir que isso prossiga. Isso impacta diretamente na questão legal, porque, obviamente, a legislação acompanha um pouco a questão cultural e traz ainda a questão de ser lento, né? De não acompanhar a tecnologia e a evolução na mesma velocidade. Como que isso é resolvido do lado de vocês? Assim? Como que é essa pressão, como que é essa conversa para que a legislação também evolua nesse sentido? Legal você falar disso, Igor, porque a gente passou por isso na nossa pele, né? Você falou de legislação, a gente sabe, por exemplo, que a nossa Constituição, que é maravilhosa, é super positiva, nós temos que segurar isso, nós temos que nos apoiar nisso. Eventualmente, alguma interpretação dessa Constituição poderia impedir, por exemplo, que pessoas pudessem receber o tipo de terapia que a gente está desenvolvendo hoje, na Pluricel, que é um tipo de terapia celular, porque é um material biológico. Você não pode comercializar material biológico. Mesmo, antigamente, né, não se previa que isso poderia beneficiar a pessoa. E agora, como existe essa mudança absurda, né, com tecnologia avançando, fez-se uma revisão do o que significava essa cláusula, esse artigo na Constituição, e o que a gente percebeu foi um apoio muito grande, não só da comunidade científica, claro, mas também da comunidade jurídica em revisitar esse tipo de situação. E hoje a Anvisa, por exemplo, por conta disso, por conta dessa necessidade, né, de você conseguir possibilitar esse tipo de tecnologia e terapia para os pacientes, ela revisitou esse tipo de visão. E agora a gente tem um framework, né? A gente tem uma possibilidade, um seio jurídico onde a gente pode realmente usar para poder ter terapias inovadoras, celulares, biológicas,
que vão possibilitar a melhoria dos pacientes, né, e da saúde das pessoas. Então isso é com o tempo, isso vai acontecendo, a gente tem que realmente trazer isso à tona, discutir e aí chegar numa conclusão e conseguir trabalhar em cima disso. Então tá correto, é o caminho correto. Mas legal você colocar que existe uma abertura do outro lado para que isso aconteça, né? Que bom que tá acontecendo. Sem dúvida. Tem mais alguma coisa que você gostaria de falar? Mais algum ponto que a gente não abordou aqui na conversa que você acha que é importante? Eu acho que é interessante a gente comentar que tudo isso que a gente está fazendo realmente traz muitas esperanças, só que a gente precisa ter realmente paciência. Os passos são pequenos aos poucos, mas eles realmente surtem um efeito. Então, como cientista, às vezes a gente acha que as pessoas ficam um pouco frustradas, né, com o tempo que demora. Isso é normal, mas os passos são necessários para que a gente dê passos seguros e firmes e realmente contribua para melhorar a vida das pessoas e não atrapalhar. Perfeito. Marcos Valadares, cofundador da Pluricel. Quem quiser continuar essa conversa ou tiver alguma dúvida, só entrar no LinkedIn nosso aqui do lado, tanto o meu quanto do Marcos, também no grupo do Telegram. A gente está lá para poder responder as dúvidas, beleza? Marcos, muito obrigado pela participação, foi ótimo. Eu que agradeço, Igor. Obrigado pela oportunidade. Um abraço para vocês aí. Valeu. Neste momento, sabemos o quanto é importante fazer a nossa parte. O coronavírus ameaça nossa saúde, empresas e empregos. E em meio a tantas dificuldades, é preciso solidariedade e união. Queremos preservar empregos, continuar a atender a população e manter investimentos. Porém, gostaríamos de fazer mais. Para isso, precisamos do apoio de todos, especialmente daqueles com poder para tomar decisões. CNC, federações, SESC, SENAC. Trabalho a favor do Brasil.